1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão casou-se com muitas outras mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagens. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os maridos comecem a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão as amava. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e elas levaram o rei a desviar o seu coração do Senhor, principalmente quando ele foi ficando velho. Elas conseguiram induzi-lo a adorar os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai. Davi se havia dedicado de todo o coração. Salomão adorou Asterote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o terrível deus dos Amonitas. Dessa maneira, Salomão fez o que o Senhor reprova, e não quis mais saber de seguir o Senhor como seu pai Davi. Salomão chegou a construir um templo no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale de Jerusalém, para o deus Camus, o deus imoral de Moabe, e outro para Moloque, o deus perverso dos Amonitas. Salomão construiu altares para os deuses das suas esposas estrangeiras, onde elas podiam queimar incenso e oferecer sacrifícios aos deuses delas. O Senhor ficou muito irado com Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele 2 vezes, a fim de adverti-lo, especialmente da adoração a outros deuses. Porém, Salomão não obedeceu. Por isso o Senhor disse a ele: já que você não cumpriu a sua parte da nossa aliança e não obedeceu às minhas leis, vou tirar o reino de você e da sua família, porque eu o darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a seu pai Davi, não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Vou tirar o reino das mãos do seu filho, mas não tirarei o reino inteiro dele. Vou deixar que ele seja rei de uma tribo, por amor a Davi, mas meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor fez com que Hadade, o edomita, ficasse cada vez mais forte, e Salomão ficou preocupado, porque Hadade era membro da família real de Edom. Alguns anos antes, quando Davi havia estado em Edom, na companhia de Joabe, para providenciar o enterro de alguns soldados de Israel, mortos na batalha, o exército israelita tinha matado quase todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita levaram cerca de 6 meses até finalmente matarem todos. Mas Hadade, sendo ainda menino, e uns poucos homens que tinham servido o rei, fugiram para o Egito. Eles partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles, e foram todos para o Egito. O faraó, rei do Egito, deu a eles casas e terras para morar e também alimento. Hadade tornou-se um dos amigos do faraó, tanto assim que o faraó deu a ele a irmã da sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu a ele um filho, chamado Genubate, que foi criado no palácio entre os próprios filhos do faraó. Hadade ainda estava no Egito quando ouviu dizer que Davi e Joabe, comandante do exército, tinham morrido. Então ele pediu ao faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Por quê? O faraó perguntou a ele. O que falta a você aqui? Fizemos alguma coisa que deixou você desapontado para querer voltar para a sua terra? Não me falta nada, ele respondeu, mas ainda assim eu gostaria de voltar para casa. E Deus fez com que um outro inimigo se voltasse contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, um dos oficiais de Hadadezer, rei de Zobá. Rezon havia abandonado seu posto e fugido do seu senhor. Ele se tornou o chefe de um grupo de rebeldes, homens que fugiram com ele para Damasco, onde mais tarde ele se tornou rei. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, enquanto Salomão viveu, Rezon foi seu inimigo, além de Hadade. Rezon governou a Síria e foi inimigo de Israel. Outro chefe rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, que veio da cidade de Zeredã, em Efraim. A mãe dele era viúva e se chamava Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão estava reconstruindo a fortaleza de Milo e consertando os muros da cidade de Davi, seu pai.
Jeroboão era um homem de muita capacidade. Quando Salomão viu com ele como ele era inteligente, fez Jeroboão o encarregado das turmas de trabalho pertencentes à tribo de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aias de Siló, que havia vestido uma capa nova para a ocasião, encontrou Jeroboão no caminho e o chamou para falar com ele. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aias rasgou sua capa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 desses pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz: vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Mas vou deixar uma tribo para ele, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi acima de todas as outras cidades de Israel. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Asterote, a deusa dos Sidônios, Camos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Eles não têm seguido os meus caminhos e não têm feito o que considero certo. Eles não têm guardado as minhas leis e as minhas ordens como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino dele agora, por amor ao meu servo Davi, meu escolhido, que obedeceu aos meus mandamentos e estatutos. Deixarei que Salomão reine até o fim de sua vida. Mas vou tirar o reino do filho de Salomão e vou dar a você 10 das 12 tribos. O filho dele ficará com uma tribo, de modo que os filhos de Davi continuem a reinar em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde o meu nome deve ser adorado. E colocarei você no trono de Israel, e o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Se você atender ao que digo, andar no meu caminho e fizer tudo o que eu aprovo, obedecendo aos meus mandamentos e estatutos, conforme meu servo Davi obedeceu, então eu abençoarei você e seus filhos, governarão Israel para sempre. Esta é a minha promessa que fiz a Davi. Mas por causa do pecado de Salomão, vou castigar os filhos de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para a casa do rei Sisaque, e ficou lá até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez e disse, estão escritos nos registros históricos de Salomão. Ele governou em Jerusalém durante 40 anos sobre todo Israel, e depois morreu, sendo sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho, Roboão, reinou em seu lugar.